Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio aqui. Estou aqui com João Vitor Xavier, que é médico veterinário, proprietário do Sítio Xavier e sócio da clínica Origens Vet. Acabou de fazer a palestra Principais Zoonoses Transmitidas por Aves, Cuidados na Clínica e Manejo. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Isso. João, falando um pouco desse assunto aí, que é muito importante, quais são as zoonoses que mais preocupam os profissionais da área hoje? Eu acho que hoje, especificamente, a gente tem falado muito sobre a gripe aviária, que é a influenza, né, que tem retornado aí, assombrado a questão do país, não tanto pela questão da gravidade em humanos, né? Nós já tivemos outros surtos em outros países, foi tudo muito bem controlado, porém pela questão da economia do Brasil, né? Então tende a balançar um pouco a economia, talvez reduzir o pessoal com medo, acaba consumindo um pouco menos de frango. Se nós tivermos surtos, de fato, né, acaba que tem que abater as aves, então mais por essa questão. Acho que a principal hoje é a influenza aviária, mas como risco nós temos outras, né, como criptococose, nós temos a doença de Newcastle, que é uma zoonose pouco falada, né, não se preocupam tanto, mas acaba sendo, e baixa ocorrência também. Mas enfim, acho que na top 1, gripe aviária, influenza, não tem vez não. O pessoal se preocupa. Perfeito. E como a prevenção começa no manejo básico dessas zoonoses, João? Eu sempre falo muito, né, para os meus tutores, para os meus alunos, a questão que não é um bicho de sete cabeças, né? Então a gente pode acabar fazendo, o que eu abordei bastante na palestra em si, foi desinfecção, né? Então, uso de desinfetante, como usar esse desinfetante, então álcool, amônia quaternária, vassoura de fogo, cal, todas essas coisas, né, a ordem adequada. Então, sempre acabar mantendo o criadouro em si limpo, né, e o uso também de pé dilúvio, então, algum localzinho que você consiga passar com cal para evitar que a gente leve contaminação para as aves, e óbvio o uso de EPI, né, então máscara, luva, para evitar o nosso contato direto com a secreção, principalmente das aves, evitar ali beijo direto no bico, coisas desse tipo, mas eu sei que às vezes acontece quando o tutor tem alguns pets. E dentro de um ambiente de quarentena, isso tem que ser redobrado ou triplicado? Redobrado. A quarentena, eu acho que tem muita gente que acaba que não leva a sério, né? Então, chega, coloca junto, e o ideal é que exista uma quarentena, não precisa ser um ambiente chiquérrimo, todo azulejado, distante, que seja uma gaiola, uma baia, um viveiro todo isolado, mas que exista ali e não tenha contato direto com as outras aves, né? Pelo menos contato em água e comida, basicamente, né? E também essa questão, acho que o fluxograma do criador é muito importante, para evitar a contaminação cruzada, né? Então que a quarentena não seja ali primeiro, para você não levar se tiver alguma coisa para as outras aves, que uma ave doente também não seja cuidada primeiro, desinfecção das mãos, uso de luva, máscara, eu acho que a gente sempre vai bater na mesma tecla. Perfeito, perfeito. O que diferencia uma zoonose silenciosa dessas mais evidentes, assim? Então, tudo vai depender do agente em questão, né? Principalmente se é vírus, bactéria, fungo ou parasitário, né? Então, e nesse processo, qual é o fator de patogenicidade de cada um? Então, existem, por exemplo, cepas altamente patogênicas, que vai ter uma gravidade muito maior, e cepas mais leves, né? Então, dentro da mesma doença, digamos, tendo um patótipo diferente ali do causador. Perfeito. E medidas simples podem fazer uma grande diferença nesse... Podem, demais. Basicamente, eu acho que o mais simples de todos seria o fluxograma, né? Então, novamente, evitar a contaminação cruzada e o manejo básico ali de você lavar a mãozinha, passar um alquinho ali antes e depois de manusear as aves. Para que você não leve o agente, para que você também não traga se tiver alguma coisa. Perfeito. Quarentena sempre na última coisa que você vai fazer no criatório. A quarentena sempre é a última coisa. Basicamente, a gente colocaria a quarentena e logo só depois se tivesse alguma ave doente. Basicamente, se existisse, né? Sim. Mas dentro dessas, é muito importante você buscar um profissional que tenha não só especialização, mas qualificação nesse meio. Porque, por exemplo, se eu tiver um criadouro com várias espécies, entre elas, as saudáveis, eu vou ter uma questão de uma espécie mais sensível e uma mais resistente. Perfeito. Então, basicamente, você vai começar o manejo pelo filhote, pós uma espécie sensível, as mais resistentes, depois você vai para um quarentenário, depois se tiver alguma ave doente. E nesse meio tempo, se possível, trocar pelo menos de roupa, ou uma luva, ou uma máscara é importante. Perfeito. No caso de quem trabalha, né, a gente está falando todo esse fluxo de passagem, dos EPIs que você falou, qual a melhor forma de proteger quem trabalha nos criatórios ou quem vai visitar o criatório esporadicamente? Tá.
Basicamente, criadouros em si, a gente tem que evitar a questão de visita, pelo menos um fluxo grande de pessoas. Porque às vezes técnico vai, né? A Exato, faculdade, exatamente. aluno. E aí, até pessoas também, acaba que Sim, tem. Mas vai. aí é sempre uma saída, é você ter um lugar só para isso. Perfeito. Tipo, ou, por exemplo, em questão, muita gente quando vai comprar o bicho não tem conhecimento sobre. Então é um cliente com nível de consciência baixo. E aí quando a pessoa vê outras aves, acaba levando muitos outros exemplares do que ela foi. Então que você tem ali um pavilhão para visita, Perfeito. né, que tem as aves para venda. Agora o matrizeiro em questão, tentar evitar. Agora, de medidas em questão, pé dilúvio, eu acho que é a principal, tanto para veículo quanto para entrada e saída de todo pavilhão ou núcleo das aves. Se possível, né, evitar contato direto, tipo colocar a mão ou algo assim, Perfeito. e se colocar luva e máscara, basicamente. Perfeito, perfeito. E quais sinais clínicos pode indicar zoonose em aves, geralmente? Então, as zoonoses em si são muito amplas. Então, basicamente, a gente tem muitos sinais clínicos específicos. E aí é um ponto que a gente tem que se preocupar, que eu tentei trazer na palestra. Então, tem muita doença que não é zoonose, que vai ter um sinal clínico parecido com a que é. E aí que está o risco. O criador não se previne, não se protege, e pode acabar que, se ele não for imunocompetente, não tiver comunidade boa, né? Então, se acontecer com alguém que tiver o portador de alguma doença, ou algum idoso, ou algo assim, pode acabar se infectando com a gente e desenvolvendo a doença. Perfeito. E no caso da legislação sanitária hoje, ela está acompanhando todas essas preocupações? Ela vai nesses detalhes, assim? Então, a ou legislação- o criatório, além de cumprir o que a vigilância pede, ele precisa ir além hoje para se proteger, para proteger o hotel? Basicamente, é que nós aí tem que direcionar um pouco. Por quê? A legislação é muito voltada ou para criador exótico, que a gente tem uma coisa bem instituída, ou para uma avicultura industrial. Para uma avicultura ornamental, eu digo, tipo, que seja galinha de raça, pavão, galináceo em geral, não está tão bem instituído. Que aí as pessoas querem medidas de um criadouro industrial e para um pequeno criador é muito difícil de aplicar, né? Quando existe uma notificação compulsória, é óbvio que tem uma mobilização. Agora, eu acho que ela sim se importa, mas nós teríamos que ter talvez uma coisa mais maleável, técnicos mais maleáveis, para conseguir legalizar mais criadouros. Perfeito. Tornar um pouco mais acessível, né? Porque o pequeno criador acaba que é o que desiste, né? E é o que movimenta o mercado, e é por isso que a gente tá aqui hoje, né? Exatamente. João, muito obrigado aí por todas as Eu que explicações, agradeço super o claro convite. pra gente. Que isso. E fique com a gente aí até o próximo episódio.